Olá, minha galerinha do quarto ano, bom dia, beijão carinhoso e aquele abraço virtual caloroso para cada um de vocês, certo? Nossa aula de hoje é o uso dos porquês, certo? Tem várias forminhas de porquês. Hoje nós vamos aprender por que a gente usa separado e sem acento, junto e com acento, junto e sem acento e separado com acento, certo? Antes de começar a nossa aula, nós vamos para a nossa chamada. Por quê? Porque a Pro tem que fazer todo santo dia, certo? Alícia, Arthur Leone, Beatriz, Daniel, Davi Costa, Davi Oliveira, Guilherme Silva Oliveira, de número 1, Guilherme Silva Oliveira, de número 2, Guilherme Fernandes, Gustavo Leone, Isabelle, Israel, João Gabriel, Júlia, Larissa, Laura Cursino, Letícia Galvão, Lívia Cardoso, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Taila Vieira, Vinícius. Pois é, turminha do quarto ano. Espero que todos estejam presentes na nossa videoaula. Nesse assunto, o uso dos porquês, vocês vão encontrar no livro, nas páginas 226 a 228. Essa atividade do uso dos porquês já foi para casa ontem, na segunda-feira, certo? E essa correção será feita na sexta-feira. A semana que vem, a Pro dá também o uso dos porquês, porém na gramática. A Pro dividiu os assuntos para não ficar muito sobrecarregado, certo? E aí a Pro não vai dar o recado direito, né? Se ficar correndo demais. Então vamos por parte para dar tudo certo. Pois é, quarto ano. Páginas 226 a 228. O uso dos porquês começa com uma tirinha, uma conversa entre o pai e o filho. Aí o filhinho pergunta: por que é que você vai para o trabalho e mamãe não? O pai responde: bem, sua mãe costumava trabalhar fora, mas quando você chegou, alguém tinha que ficar em casa. Ele explicou para o filho. O emprego da sua mãe tinha muito estresse, irritação, você sabe, né? E ela queria sair. O menininho falou pro pai. Aí o pai falou que não, ela tinha se acostumado, então nós achamos que devia ser ela que... Aí o menino ficou na interrogação e chamou a mãe. Ei, o que é que vocês acham agora? O menino queria ficar sozinho dentro de casa, para a mãe trabalhar e o pai também? Ou o menino queria ficar com o pai e a mãe trabalhar? Fica a critério de vocês, certo? Na tirinha que você leu, Calvin, que é o menininho, faz uma pergunta ao seu pai sobre o trabalho de sua mãe. O porquê, utilizado por ele, é usado para fazer perguntas. Mas observe que cada variação da expressão porquê tem uma finalidade, um emprego adequado e um sentido. E aí agora nós vamos aprender quando que usamos os porquês, certo? O porquê separado e sem acento, esse que foi usado na tirinha. Ele deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas. Equivale a por qual, razão, motivo, e aí vocês vão percebendo que cada vez foi empregado, principalmente no início das frases. Por exemplo, não sei por que você tem medo de ir na montanha russa. Por que ele falou pela mamãe? Porque ele faltou pela manhã. Gente, tá dando alguns errinhos porque é muito minúscula a imagem do livro. Vê, a Pró tá fazendo esse sacrifício aqui para poder ler. Mas vamos pausadamente. Vou ler novamente esse quadrinho verde.
Por quê? Deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas, equivale a por qual razão ou por qual motivo. Por exemplo, não sei por que você tem medo de ir à montanha-russa. Por que ela faltou pela manhã? Observe o uso aí desse porquê, separado e sem acento. Porque agora separado com acento circunflexo. Tem o mesmo sentido de porquê anterior. Razão ou motivo, né? Que é para ler na caixinha anterior. Ocorre apenas no final de uma frase. Observe, viu? Sinto-me triste, mas não sei o porquê. O porquê está lá no final da frase, separado e com acento circunflexo. Eles estão protestando e nem sabem porquê. Também lá no final da frase, separado e com acento circunflexo. Vamos agora ver o porquê junto e sem o acento. É empregado quando se pretende esclarecer ou explicar alguma coisa. Quando você for justificar alguma coisa, você vai usar esse tipo de porquê. Eu prefiro sair mais cedo, porque moro longe. Olha a razão, olha a justificativa dela. Tem que sair cedo, ou ele ou ela, porque mora longe. O melhor é chegar cedo, porque a fila que se forma é gigantesca. Olha a justificativa, chega cedo, cheguem cedo, porque a fila que vai se formar é muito gigante. É o motivo, é a justificativa. Porque junto e com acento circunflexo. É a forma substantivada da expressão admitindo flexão de número. Singular e plural, certo? Flexão de número. Tem sentido de causa, motivo ou razão. Por exemplo, olha os exemplos, prestem minha atenção. Você poderia me dizer o porquê deste comportamento? Se você nos permitir, exporemos nossos porquês. Não entendo o porquê desta pergunta, certo? Ele é empregado também no final da frase, quando for flexão de número, e fica também no meio da frase, quando for causa, motivo ou razão, certo? Essa atividade nós vamos corrigir na sexta-feira, conforme eu havia falado. Vão treinando, vão fazendo exemplos aí, usando, conferindo, olhando a explicação do livro e vão treinando, certo? Beijão, quarto ano, até a nossa correção. Tchau!